Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você esteja assistindo esse vídeo. Bom, vamos dar continuidade à leitura do livro A Justiça é uma Mulher Negra, da Kiara Ramos e da Lívia Santana Vaz. E hoje é a última parte do terceiro girê. E a gente começa aqui. Pelas mãos das mulheres negras tecendo uma justiça pluriversal. Nesse último giro dos nossos gireis, sem nenhuma pretensão de apresentar modelos prontos, queremos compartilhar algumas das reflexões e propostas que temos formulado a partir do nosso próprio reencontro ancestral, enquanto mulheres negras integrantes do sistema de justiça. É a nossa maneira de abrir caminhos para que outras escritas insurgentes possam dialogar com nossas oferendas epistemológicas, agendando passos no longo caminho que ainda precisamos percorrer para desconstruir o racismo patriarcal e o epistemicídio jurídico que impedem a efetivação de uma justiça pluriversal. Deste modo, apresentaremos a proposta de adoção da interseccionalidade enquanto princípio constitucional para instrumentalizar a quebra do pacto narcísico da branquitude ou, pelo menos, propiciar o desvendar dos olhos da justiça. Por fim, abordaremos a ética da filosofia Ubuntu e sua importância para o desenvolvimento de um projeto político existencial fundado no afrofuturo ancestral, cujo início, acreditamos, já se encontra no presente em plena realização. A interseccionalidade como princípio constitucional, proposta de método para a quebra do pacto da hermenêutica da branquitude. Antes de apresentarmos a proposta de acolhimento da interseccionalidade como princípio constitucional, considerando que no Brasil a ciência jurídica ainda é pautada a partir de um isolamento epistêmico que desconsidera contribuições que não estejam focadas no norte global ocidental e brancocêntrico, consideramos relevante uma abordagem sobre a importância da visão interseccional. Iniciaremos então com breves apontamentos sobre o surgimento da concepção de interseccionalidade, sua consolidação e difusão. A importância de uma visão interseccional. A interseccionalidade nos remete a uma perspectiva teórica transdisciplinar desenvolvida no interior dos estudos feministas e de gênero, sobretudo no seio do feminismo negro, com o objetivo de aprender a complexidade das identidades e das desigualdades sociais a partir de um enfoque integrado. Trata-se de uma categoria analítica que se contrapõe ao isolamento e à hierarquização dos grandes eixos de diferenciação, como classe, raça, gênero, orientação sexual, idade, deficiência física e etc., propondo uma análise da interação entre os diversos sistemas de opressão que operam a partir dessas relações na produção e reprodução de desigualdade. Não se trata de estabelecer hierarquia entre os sistemas de opressão, mas de entender a dominação como uma espécie de monstro de várias cabeças. O poder se estabelece, então, a partir de um emaranhado de relações de distintas matrizes que se entrelaçam e produzem opressões peculiares, de acordo com as especificidades históricas, geográficas, econômicas, políticas e culturais de cada estado ou região. Antes mesmo de ser cunhado o termo interseccionalidade, a ideia de que eixos de opressão interagiam para produzir vulnerações específicas já era manifestada por algumas pessoas. O célebre discurso de Sol Gertrude, em 1851, na Convenção pelos Direitos das Mulheres em Akron, estado de Ohio, nos Estados Unidos da América, já nos dá sinais dessa compreensão. Ao questionar "Eu não sou uma mulher?", Sojourner Truth coloca em xeque a ideia de que mulheres tinham vivências idênticas. Ela evidencia que o padrão de feminilidade e fragilidade atribuído a mulheres brancas e que lhes conferia tratamento especial em determinadas situações não era aplicado à experiência das mulheres negras como ela. Dito de outro modo, para uma compreensão das opressões vivenciadas por mulheres negras, não há como estabelecer uma dissociação entre racismo, sexismo e classismo. Sob essa perspectiva, na década de 1970, a Combarre
Combine, não sei falar, River, uma coletiva estadunidense de mulheres negras e lésbicas, passaram a tecer críticas ao movimento feminista, formado essencialmente por mulheres brancas, de classe média, sem experiência de trabalho assalariado, cujas reivindicações não atendiam às suas demandas. Desse modo, a partir da percepção de que não podiam escolher entre uma ou outra forma de opressão para definir suas vivências e suas demandas, já que se tratava de fatores simultâneos e entrecruzados. Ressaltaram a impossibilidade de separar essas múltiplas formas de opressão, em contraposição ao caráter essencialista dos movimentos feministas de então. Essas mulheres negras, entendendo que nenhuma de suas essências ou identidades poderia ser desprezada, passaram a lutar contra o racismo, ladeadas por seus companheiros negros, sem prejuízo de se firmarem também, ainda que contrárias a estes, no enfrentamento ao sexismo, estabelecendo, quando pertinente, articulação com homens e mulheres que aderissem à causa antirracista e antissexista. No âmbito do pensamento feminista brasileiro, principalmente a partir da década de 80, a noção de interseccionalidade já era consolidada entre as feministas negras, inicialmente a partir da articulação entre classe e raça, para mais tarde agregar também as questões de gênero. Um dos trabalhos mais importantes nessa seara é a da intelectual, filósofa e antropóloga brasileira Lélia Gonzalez, notadamente a partir de seu texto Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, publicado pela primeira vez em 84. Nesse texto, Lélia Gonzalez apresenta uma análise das múltiplas formas de opressão e dominação que se articulavam com o período colonial e que ainda naturalizam hierarquias, vulnerabilizando de maneira interseccional corpos negros femininos. No pensamento de Lélia Gonzalez, mulheres negras no Brasil sofriam uma tripla discriminação racial, social e sexual, cujas categorias operavam de maneira entrelaçada. No entanto, o termo interseccionalidade foi cunhado apenas em 89 pela jurista negra estadunidense Kimberly Crenshaw, que, a partir da experiência das mulheres negras nos Estados Unidos da América, enfatizou que fenômenos de injustiça social, como o racismo e o sexismo, costumavam se sobrepor. Kimberly usa a metáfora da intersecção, na qual os vários eixos de poder constituem avenidas identitárias que estruturam os terrenos sociais, econômicos e políticos. Para ela, as mulheres racializadas e outros grupos marcados por múltiplas opressões, posicionados nessas intersecções em virtude de suas identidades específicas, devem negociar o tráfego que flui através dos cruzamentos. Esta se torna uma tarefa bastante perigosa quando o fluxo vem simultaneamente de várias direções. Por vezes, os danos são causados quando o impacto vindo de uma direção lança vítimas no caminho de outro fluxo contrário. Em outras situações, os danos resultam de colisões simultâneas. Esses são os contextos em que os danos interseccionais ocorrem. As desvantagens interagem com vulnerabilidades pré-existentes, produzindo uma dimensão diferente do desempoderamento. Quando da criação do termo, Crush tomou por base um caso judicial em 1976 que envolvia a alegação de discriminação por parte de mulheres negras contra a empresa General Motors. Nos Estados Unidos da América, até a década de 60, a General Motors, GM, não contratava mulheres negras, sendo que quando passou a fazê-lo na década seguinte, manteve uma política de discriminação de raça e gênero nas demissões compulsórias e restrições baseadas na altura e peso corporal de suas e seus empregados. Nesse contexto, em 1976, Emma e outras 4 mulheres negras processaram a empresa sob o argumento de que a política de antiguidade e dispensa, último contratado, primeiro demitido, perpetuava os efeitos de discriminação racial e sexual já praticados pela GM, o que violava a lei federal que proibia a discriminação do emprego.
As demandas que buscavam representar toda a classe de mulheres negras vítimas da alegada discriminação por parte da empresa apresentaram diversas alegações de discriminação racial e sexual nas práticas de emprego, sistema de antiguidade e esquema de dispensa da ré. Demonstraram, por exemplo, que antes de 1970, a GM havia empregado apenas uma mulher negra na função de zeladora. A própria empresa admitiu que até 1º de maio de 1970 excluía todas as mulheres dos postos de trabalho da linhagem de montagem em sua fábrica em St. Louis, admitindo-as apenas em setores em que pudesse trabalhar um turno de até 9 horas, sem interromper a produção quando a fábrica precisava funcionar por mais tempo. No âmbito dessa política anterior a 1970, a GM havia empregado algumas mulheres no departamento de estofados. No entanto, todas essas mulheres eram brancas. As autoras buscaram combinar duas causas de ação numa nova subcategoria especial, ou seja, uma combinação de discriminação racial e discriminação baseada no sexo. No decorrer do processo, o tribunal observou que não havia precedentes que declarassem as mulheres negras como uma nova classe de minorias a serem protegidas de discriminação, o que equivaleria a abrir uma caixa de Pandora banal. Desse modo, segundo a Corte, as autoras não poderiam ser autorizadas a combinar recursos legais de proteção para criar um novo super-recurso que lhes proporcionaria acessar vantagens para além daqueles que as normas legais pretendiam estabelecer. Sob essa perspectiva, decidiu-se que a ação deveria se limitar a examinar se havia uma causa de discriminação racial ou sexual, alternativamente, mas não uma combinação de ambas. No mérito, as alegações de discriminação baseada no sexo não foram acatadas, sob o fundamento de que a política empregatícia da empresa admitia mulheres em seus quadros. Ocorre que todas essas mulheres eram brancas. De modo semelhante, também o argumento de que a GM praticava discriminação racial foi considerado inconsistente, já que havia pessoas negras trabalhando na empresa. No entanto, essas pessoas negras eram todas homens negros. Dessa maneira, não houve um olhar interseccional por parte do sistema de justiça para compreender que as práticas da empresa eram discriminatórias, especificamente contra mulheres negras porque eram mulheres e porque eram negras. Tomando por base o caso de Granferreid versus General Motors, Kimberly Crenshaw faz uso da metáfora da ambulância para melhor elaborar seus argumentos. Para Kimberly, fornecer remédio legal para mulheres negras apenas quando estas forem capazes de demonstrar que suas afirmações são fundadas em discriminação de raça ou separadamente em discriminação baseada no sexo equivaleria a chamar uma substância para socorrer a vítima apenas após a identificação do motorista responsável pelos ferimentos. Sobre a ótica apresentada nesse julgamento, a autora afirma que a tendência parece ser que nenhum motorista é responsabilizado, nenhum tratamento é administrado e as partes envolvidas simplesmente voltam para os seus carros e dão meia volta. Em crítica aos resultados do julgamento, Kimberly entende que, ao chegar na encruzilhada, a ambulância não poderá deixar de socorrer a vítima simplesmente por desconhecer as causas dos ferimentos. Dito de outro modo, curar a injustiça requer que se busque curar todas as feridas, ou todas as pessoas injustiçadas, pois a justiça é um bem indivisível. Em obra de profunda análise sobre a complexidade e importância da interseccionalidade, Patricia Hill Collins afirma que, como categoria analítica, a interseccionalidade considera que as categorias raça e classe, gênero, orientação sexual, nacionalidade, capacidade, etnia e faixa etária, entre outras, são interrelacionadas e moldam-se mutuamente. A interseccionalidade é uma forma de entender e explicar a complexidade do mundo
das pessoas e das experiências humanas. Carla Acotirene, por sua vez, entende que o termo interseccionalidade demarca o paradigma teórico e metodológico da tradição feminista negra, promovendo intervenções políticas e letramentos jurídicos sobre quais condições estruturais o racismo, sexismo e violências correlatas se sobrepõem, discriminam e criam encargos singulares às mulheres negras. Uma vez compreendidas as bases da interseccionalidade como conceito, é preciso ressaltar que na região da América Latina, até fins do século XX, prevaleceu a ideologia da mestiçagem, que afirmava a homogeneidade racial, linguística e religiosa, construindo imaginários nacionais embranquecidos e ocidentalizados. Esse processo de mestiçagem e embranquecimento cultural voltava-se para o apagamento ou desconsideração das origens africanas e ameríndias da população latino-americana, ocultando as contribuições dos povos afrodiaspóricos e indígenas para a formação das sociedades e para a produção de conhecimento. A partir da década de 80 e 90 do século XX, esses relatos nacionais foram sendo modificados para se reconhecer a pluralidade étnico-racial e cultural, o que deu lugar, inclusive, à reestruturação de muitos modelos constitucionais que passaram a sobrelevar os direitos dos grupos até então invisibilizados. Esse despertar para a existência de uma hierarquização racial nas sociedades da América Latina teve como um de seus resultados a disputa pela inclusão das categorias étnico-raciais nos censos de cada país, como forma de nomear e medir a raça para demonstrar as desigualdades fundadas no racismo. Com a difusão da concepção de interseccionalidade, a ideologia da mestiçagem, responsável pela consolidação de uma ideia de homogeneidade nacional e ausência de racismo, vai dando lugar a um despertar para a questão racial nas análises sobre desigualdades na América Latina, onde a perspectiva interseccional vem sendo adequada às realidades locais das vivências afrodiaspóricas de mulheres negras. Sob essa ótica, a interseccionalidade deve ser pensada como um projeto de construção de novas perspectivas epistemológicas de renovação epistêmica a partir das realidades locais que, na luta por emancipação e igualdade, não podem ser fragmentadas, ou seja, partindo da categoria analítica da interseccionalidade, não é possível compreender os sistemas de opressão separadamente, razão pela qual também a luta política emancipatória não pode priorizar determinadas pautas em detrimento de outras. Esse é um dos grandes contributos das feministas negras e indígenas, às quais precisamos nos aliar cada vez mais. Por explicitarem que uma postura feminista que se centra apenas na opressão de gênero não é suficiente para construir um projeto de renovação epistemológica e transformação da realidade fática para todas as mulheres. Como temos dito em alguns espaços, equidade de gênero sem equidade étnico-racial é manutenção do privilégio da branquitude. Dessa maneira, em termos teóricos e práticos, é fundamental gerar articulações entre as esferas acadêmica e política para nelas integrar o debate sobre colonialidade, racismo, sexismo, classismo, capitalismo, feminicídio, genocídio negro e indígena, LGBTfobia e outras tantas formas de opressão. Essas lutas não podem ser consideradas individuais, são lutas coletivas em que precisam da assunção de responsabilidade de todas as pessoas, ainda que se trate de violências e opressões que não afetem diretamente seus próprios corpos e subjetividades. Apenas assim será possível o enfrentamento das diversas formas de dominação de maneira multidimensional, levando em consideração a integralidade e complexidade das relações sociais. Para fazer frente a essa complexidade, a interseccionalidade emerge como instrumento para a construção de novas formas de articulação entre os saberes e os corpos em luta.
Nesse processo de busca por novas perspectivas epistemológicas, as lutas dos movimentos de mulheres negras têm demonstrado a importância de um projeto emancipatório interseccional. Essas mulheres não têm estabelecido suas lutas apenas nos limites dos territórios de seus corpos. Antes, assumem uma postura de fala e escuta atenta, de disposição para compreender as diversas percepções de mundo, a experiências de vida para, então, abraçarem lutas contra as mais diversas formas de opressão, para além do racismo, do sexismo e do classismo. A interseccionalidade como princípio constitucional. Enquanto a política de extermínio era direcionada a corpos negros e indígenas, poucos foram os debates acerca da justiça no conteúdo e aplicação das leis e no direito como um todo. Esse cenário só se modifica quando o sistema não consegue proteger corpos brancos europeus no contexto da Segunda Guerra Europeia, chamada de mundial pelo eurocentrismo. Após o Holocausto Judeu, o Norte global precisava voltar a pautar a justiça, definindo princípios universais para que um mínimo ético fosse garantido. Assim, diante dessa crise do positivismo jurídico, foi proposta uma reformulação da dogmática jurídica em um movimento chamado de pós-positivismo, que inaugura uma nova fase do humanismo eurocentrado, agora baseada em princípios normativos através dos quais as narrativas sobre direito e justiça se aproximam. Nesse contexto, os princípios ganham autonomia na ordem jurídica, deixando de ser encarados como simples métodos de integração para se tornarem espécie de norma jurídica. Dito de outra forma, os princípios passaram a ser aplicados não apenas diante das lacunas do ordenamento jurídico, a ausência de regramento, mas diretamente assim como as regras, ganhando inclusive uma certa prevalência sobre estas. Duas são as principais teorias importadas pela Academia Colonial Brasileira, a do americano Ronald e a do alemão Robert Alex. Tais importações se dão de maneira acrítica, sem as necessárias adaptações à realidade brasileira, apresentando-se de um lado como uma panaceia para solucionar todos os males da nossa prática jurídica e constitucional, enquanto de outro lado serve ao afastamento de regras claras e completas para encobrir decisões orientadas à satisfação de interesses particulares, o que prejudica a consciência jurídica e a adequação social. De forma semelhante, as duas teorias partem da ideia de justiça em Raves, pressupondo a existência de princípios éticos universais. Com isso, passamos a ter a norma jurídica como gênero composto por duas espécies, as regras e os princípios. A grande questão de fundo é simples: como garantir a segurança e a justiça das decisões judiciais quando reconhecermos que a lei não é suficiente para solucionar os complexos conflitos da pós-modernidade? Ou seja, como garantir os privilégios e a manutenção da visão de mundo eurocêntrica diante do fracasso da modernidade? Reconhecendo essa complexidade, Alex afirma que a atividade silogística, subsunção do caso concreto à norma, proposta pelo modelo exegético, torna-se insuficiente, sobretudo se considerarmos a imprecisão semântica do texto normativo ou a possibilidade de conflito entre normas, bem como a existência de lacunas ou mesmo a produção de injustiça na aplicação da norma em um caso específico. Diante dessa constatação, o que substituiria o silogismo? Como seria possível justificar racionalmente a decisão jurídica de forma a garantir o máximo de objetividade e segurança jurídica? E ainda, diante da crise que se instaura no monismo jurídico, como continuar a defender os dogmas da imparcialidade e da tecnicidade da atuação dos magistrados? Segundo Alex, isso seria possível por meio da integração entre os argumentos jurídicos e os práticos gerais. A tese da integração é a base da teoria
é a base da teoria da argumentação do teórico alemão que pretende desenvolver um modelo que, por um lado, permita as convicções comumente aceitas e os resultados de prévias discussões jurídicas, e, por outro, deixe espaço aberto para os critérios de correção. Nesse contexto, os princípios surgem como mandamentos de otimização dessas decisões. Em teoria, para utilizar uma expressão dworkiana, os princípios, apesar de não se confundirem com valores individuais, seriam a porta de entrada da moral no sistema jurídico, e a sua utilização pelos intérpretes do direito tornaria possível a tão sonhada reaproximação dos conceitos de direito e justiça sem a necessidade de recorrermos a fundamentos teológicos do poder. Mas não só isso, como mandamentos de otimização que seriam, os princípios nos ajudariam a construir uma sociedade mais justa, livre e igualitária, com maior integração social, fundada na fraternidade e contrária a qualquer forma de discriminação negativa. Para Dworkin, as regras seriam aplicadas na maneira tudo ou nada, ou seja, quando duas regras conflitam, apenas uma pode ser considerada válida, sendo possível, em teoria, enumerar todas as exceções de uma regra de forma e termos um enunciado completo. Já os princípios possuiriam dimensão de peso ou importância, de forma que dois princípios em colisão podem ser simultaneamente válidos, exigindo que, diante do caso concreto, haja uma ponderação entre os valores. Inúmeras críticas podem ser levantadas a essas concepções, mas a principal delas é a de que os princípios não solucionam o problema da discricionariedade judicial, sobretudo pela semântica aberta que possuem. Pelo contrário, entendemos que os princípios, particularmente nas importações feitas pela jurisprudência e doutrina brasileiras, agravam o problema da inconsistência do sistema jurídico, permitindo a manipulação de sentido da norma a fim de justificar decisões que continuam a manter os privilégios da branquitude. A seletividade que existe na criação da norma continua existindo na sua aplicação. Por essa razão, enquanto não houver pluralidade no sistema de justiça, enquanto não discutirmos os privilégios e opressões que decorrem das relações raciais no Brasil, estaremos longe de realizar justiça. Enquanto o processo de criação judicial do direito tomar como parâmetro um juiz Hércules, responsável por realizar um teste de consistência que selecione quais princípios morais são condizentes com as instituições e as leis, continuará desconsiderando a supercomplexidade da sociedade e a esfera pública pluralista marcada pelo dissenso estrutural. Portanto, para além de elencar princípios a serem aplicados diante de demandas concretas, precisamos pensar em postulados, ou seja, em princípios que funcionem como ferramentas para a decisão diante de casos complexos. Nesse contexto, o princípio da proporcionalidade ganhou um espaço de destaque no desenvolvimento da hermenêutica constitucional, funcionando como metanorma, ou seja, como norma que serve para interpretar normas, sejam estas gerais, leis ou individuais, decisões judiciais. Não nos cabe aqui aprofundar o debate acerca da proporcionalidade, mas ressaltar que a sua aplicação decorre de uma mudança metodológica promovida pelo constitucionalismo contemporâneo que substitui o silogismo pelo sopessamento, elevando o poder judiciário a um protagonismo frente aos outros poderes. Diante dessa hipertrofia na atuação do poder judiciário de todas as complexidades que daí decorrem, questionamos a forma como a ponderação vem sendo aplicada, bem como a própria efetividade da aplicação do postulado da proporcionalidade para a construção do projeto de nação desenhado pela Constituição de 88.
A grande questão que levantamos é a seguinte: como a ponderação pode chegar a um resultado justo sem considerar o passado colonial e escravagista brasileiro, sem atentar para as estruturas do racismo institucional que assumem um importante papel nesses jogos de poder e na luta pela manutenção de privilégios? O discurso da imparcialidade se desfaz diante de dados que tornam inconteste o impacto dispar do direito sobre a população não branca desse país. Os dados mostram que pele alva e pele alvo, que gênero e raça, bem como outros indicadores sociais, impactam na decisão. E sob esse prisma, a credibilidade de todo o sistema de justiça fica em xeque. O momento de crise que vivenciamos nos coloca numa encruzilhada que, se não for bem trabalhada, pode nos levar a colisões ou estagnações. Mas, como dissemos, a encruzilhada também pode ser lugar de encontros, de comunicação, de possibilidades, de troca, de criatividade. Da encruzilhada interseccional narramos e é nela que sugerimos que nos encontremos para construir múltiplas possibilidades de justiça. Tecnicamente, convidamos o sistema de justiça a encarar a interseccionalidade como postulado, como meta-norma. Assim como a proporcionalidade, a interseccionalidade deve ser acolhida como norma de segundo grau, que estabelece a estrutura de aplicação e prescreve modos de raciocínio e argumentação em relação a todos os subsistemas sociais, sobretudo ao direito e à política. A interseccionalidade deve ser entendida, pois, como um princípio instrumental para a construção de uma justiça pluriversal, não sendo este o espaço para o desenvolvimento de uma tese a respeito do assunto. Apresentamos apenas algumas diretrizes a serem observadas para a utilização da interseccionalidade como um postulado. A proposta é que o intérprete se desloque para a encruzilhada, para a partir dela enxergar as direções a seguir. Lembrando que, para além das direções mais evidentes, as 4 decorrentes das vias que se cruzam, temos mais direções, como já anunciamos linhas atrás. Num primeiro momento, caberia ao intérprete olhar para dentro, olhar para si como parte integrante de um sistema estruturalmente racista e sexista, rompendo então com o silenciamento racial que impera no sistema de justiça brasileiro. Desse olhar para si resulta a compreensão de que não se vai até o problema isento de preconceitos e preconcepções, e que em uma sociedade estruturalmente racista e sexista, essas preconcepções são influenciadas pelos estereótipos antinegros e misóginos. Em outras palavras, cada intérprete tem que se entender fruto dessa sociedade e potencial reprodutor dessas opressões. Esse olhar para si também resulta na necessidade de se racializar no contexto das relações raciais no Brasil, compreendendo que sua visão tende a subalternizar e criminalizar, vulnerar corpos negros e, conforme o caso, também femininos. A segunda etapa envolve o que está sob os nossos pés. Olhar para a terra diz respeito aos caminhos que percorremos, coletiva e individualmente. Até aqui, a contextualização histórica, englobando conhecimento sobre o passado colonial brasileiro e seus impactos nos fenômenos de empoderamento, desempoderamento, igualdade, desigualdade na sociedade atual. Essa etapa demanda letramento racial no sentido já desenvolvido no segundo girê e abrange também a percepção da trajetória do próprio intérprete. Isso porque nossas vivências relacionadas à classe social, raça, gênero, orientação sexual, entre outras, irão impactar na maneira como observamos o mundo, ou seja, cada pessoa observa o mundo a partir do seu lugar. Se todo ponto de vista é a vista de um ponto, muitas vezes não conseguimos enxergar para além dos nossos privilégios. Encastelado no seu lugar social de privilégio, o intérprete fica limitado a uma visão estreita de mundo, míope em relação às opressões que atingem grupos vulnerabilizados. Portanto, o ponto de partida ou de observação do intérprete
exerce influência sobre a amplitude de sua percepção em relação ao sujeito e aos fatos sob análise. Enfim, cada pessoa tem abaixo suas raízes, o que se aplica não apenas a quem julga, mas também a quem é julgado. A terceira etapa relaciona-se com o que está acima de nós, resultando na absorção dos valores e princípios constitucionais, sejam eles explícitos ou implícitos, voltados para a construção de uma sociedade livre, justa e igualitária, considerando-os em sua interação com os sujeitos envolvidos e com a realidade fática. A quarta etapa, aqui identificada como interseccionalidade em sentido estrito, demanda o exame atento das avenidas identitárias que se cruzam e vulneram os sujeitos envolvidos no processo. É a fase de identificação dos marcadores sociais, raça, gênero, orientação sexual, classe, idade e etc., na sua interação com o bem jurídico tutelado. Essa é a etapa que envolve uma aproximação do intérprete em relação às pessoas que serão alvo da análise e, consequentemente, a aproximação do sistema de justiça em relação à realidade socio-racial brasileira. O percorrer dessas etapas conecta a eixo-êutica com o princípio da interseccionalidade, demandando do intérprete do direito dinamismo, mobilidade, capacidade de empatia e de diálogo criativo, atributos oferendados pela pedagogia da encruzilhada. Afinal, Exu versa sobre os princípios da mobilidade, da transformação, das imprevisibilidades, trocas, linguagens, comunicações e toda forma de ato criativo. Nas máximas que trançam as esteiras dos saberes de terreiro, entre inúmeras formas, ele é reivindicado como o dínamo do universo, o linguista e tradutor do sistema mundo. Para muitos, é o signo que representa o inacabamento. Esse caráter é parte de seus atributos e lhe confere a condição de senhor de todas as possibilidades. Assim, Exu vadeia além dos limites da racionalidade moderna ocidental. O mesmo compreende-se como um princípio cosmológico. Em seu signo estão assentadas as noções acerca das estruturas, composições e dinâmicas do universo. O mesmo é também parte de uma problemática ontológica, na medida em que se trata da natureza dos seres, das produções e princípios explicativos acerca das realidades e das múltiplas formas de interação. Os caminhos que partem do radical Exu, de forma alguma, podem se reivindicar como únicos. Por uma justiça pluriversal, pela ética Ubuntu. Umuntu, Nigumuntu, Nigabantu. Princípio dos povos Xhosa e Zulu. Uma pessoa é uma pessoa através de outras pessoas, diz o provérbio em epígrafe. Isso quer dizer que o ser humano afirma sua humanidade através do reconhecimento da humanidade de outros seres humanos. O sentido desse princípio reúne, em essência, o conjunto de interpretações que consolidam em torno da palavra Ubuntu, que retrata a cosmopercepção do mundo negro-africano. Nessa perspectiva, a reivindicação que alguém faz em relação a si mesmo é exatamente aquela que deverá conceder ao outro. Mesmo porque reconhecer a humanidade das outras pessoas requer também, e na mesma medida, o reconhecimento da minha própria humanidade. Assim, se um ser humano só se realiza quando humaniza outros seres humanos, desumanizar as pessoas significa desumanizar a si mesmo, prejudicando-o. O autoconhecimento e a capacidade de desfrutar de todas as nossas potencialidades humanas. Nesse sentido, o Ubuntu, de base filosófica africana, constitui-se como categoria epistemológica e ontológica do pensamento dos grupos africanos que falam línguas bantas. Trata-se de uma concepção que aglutina interfaces filosóficas, culturais, éticas e políticas, projetando em sua essência os princípios da partilha e do cuidado mútuo.
Na filosofia Ubuntu, essas premissas têm primazia em relação à preocupação individualista com a acumulação de riquezas, visto que mais do que um provedor de valores, o indivíduo deve ser compreendido como o valor básico e principal dentre todos os valores. Isso significa que no conflito entre a riqueza e a preservação da vida, esta deve sempre figurar em primeiro plano. A filosofia ocidental dos direitos humanos também parte da noção de centralidade do indivíduo na escala de valores. No entanto, dá-se ênfase ao ser humano como ente fragmentado e não como uma totalidade, compartimentalizando também os seus direitos que, agregados de maneira contingente em dimensões ou em camadas, são hierarquizados de acordo com as fases da constitucionalização e industrialização ocidental. Há, desse modo, uma ligação entre o estado da economia e um dado momento e o nascimento de direitos específicos. Os direitos são assim encarados como criaturas ou produtos da economia, sujeitos às especulações mercadológicas comandadas pelo mesmo grupo hegemônico que se impõe como universal. Estamos, portanto, diante de um sistema de direitos humanos que, ao tempo em que se universaliza as pessoas, a partir das particularidades de um determinado sujeito, fragmenta e negocia a concessão de direitos como se o ser humano pudesse ser equiparado a um amontoado de fragmentos reunidos contingencialmente e conforme as conveniências dos interesses econômicos. A filosofia Ubuntu dos direitos humanos, em contrapartida, enxerga em cada ser humano uma totalidade indivisível, um policentro de humanidades em si mesmo, em constante e incessante movimento de intercâmbio de fluxos invisíveis, cujo sentido está na compreensão de que as forças da vida não pertencem a ninguém e se manifestam através de uma variedade infinita de conteúdos e formas. Na perspectiva da ética Ubuntu, toda a realidade está integrada, conectando-se de maneira circular a partir de 3 dimensões complementares: a de nossas e nossos ancestrais, a das pessoas que estão vivas e a das que ainda não nasceram, retomando a canção do canto afrodiaspórico presente no abre caminho desse livro. Eu sou porque nós fomos, eu sou porque nós somos, eu sou porque nós seremos. O que somos no presente guarda relações intrínsecas com a nossa ancestralidade, com aqueles que vieram antes de nós, conectando-se também e de maneira indissociável com as pessoas que estão por vir. Entender-se como parte integrante dessa tríade resulta na compreensão de si como elemento inerente a essa totalidade, que ao mesmo tempo também nos compõe do que decorre a assunção de compromissos com a comunidade do ontem, do hoje e do amanhã. Considerar o ser humano como uma totalidade implica vislumbrá-lo como entidade integrante não apenas da coletividade humana, mas de todas as forças cósmicas e da natureza. Desse modo, os parâmetros ético-filosóficos do Ubuntu voltam-se também para a harmonia com a natureza no encontro político e ético de nós. Um nós ecológico a partir do qual o ser humano assume a responsabilidade de alcance e preservação do equilíbrio cósmico e planetário. Nesse sentido, a concepção de Ubuntu está associada a uma ideia ampla de justiça, na qual as pessoas estão unidas numa coletividade em suas relações humanas, mas também em suas relações com a natureza e o cosmos. Nesse sentido, Ubuntu não inclui apenas o humano, mas a natureza como um todo. A dimensão ética de Ubuntu e seu apelo mobilizador reforçam a importância da construção coletiva e do princípio da solidariedade, levando em consideração sua capacidade de fomentar a busca de identidades convergentes na luta emancipatória de todas as pessoas e contra todas as formas de opressão. Sob essa ótica, o Ubuntu costuma ser invocado em contextos de crise, como, por exemplo, na realidade da África do Sul do pós-apartheid. Com efeito, a primeira vez que o termo apareceu em um importante texto sul-africano foi na arena política, mais especificamente na Constituição Transitória de 1993, cujo epílogo assumiu o posicionamento de que, para enfrentar
os problemas causados pelo regime do apartheid, havia necessidade de compreensão e não de vingança, de reparação e não de represália, de Ubuntu e não de vitimização. Nesse contexto, Nelson Mandela surge no cenário internacional como importante figura da difusão dessa concepção político-filosófica, segundo a qual cada pessoa é parte de um todo. Isso não significa uma anulação de nossa individualidade. Pelo contrário, como afirmou o próprio Mandela, Ubuntu não significa que uma pessoa não se preocupe com o seu progresso pessoal. A questão é, o meu progresso pessoal está a serviço do progresso da minha comunidade? Isso é o mais importante na vida. E se uma pessoa conseguir viver assim, terá atingido algo muito importante e admirável. Essas reflexões nos remetem à possibilidade de pensar o Ubuntu como modo de vida, como possibilidade de existência efetivamente solidária e compartilhada, voltada para a construção de um futuro dentro do presente, a partir do resgate das férteis possibilidades que diversos povos africanos deixaram como legado e continuam reinventando continuamente através dos mais diversos modos de existir, resistir e reexistir. Numa perspectiva circular do tempo, a realização desse afrofuturo ancestral, alicerçado numa ética Ubuntu, já tem início no presente e requer que cada pessoa seja compreendida, respeitada e valorizada em suas múltiplas histórias e vivências, em sua pluriversalidade, única e igualmente digna de reconhecimento e proteção pelo sistema de justiça. Para o filósofo sul-africano Mogobe Ramose, a pluriversalidade do ser é manifestação da sua multiplicidade e diversidade. Essa primazia da particularidade do ser, no entanto, não deveria implicar na exclusão dos outros que, desse modo, deixam de ser entendidos como o mesmo que nós. Essa lógica excludente foi experimentada historicamente a partir da visão colonialista eurocêntrica que impôs sua perspectiva particularista como a primeira e única experiência, tornando-a paradigma para os demais seres humanos, independente de suas condições existenciais, o que representa uma tentativa de eliminação da pluriversalidade do ser. No entanto, a noção de que o eu e o nós são elementos indissociáveis, interdependentes e integrantes de uma totalidade que está em cada um e também no coletivo, num fluxo contínuo de retroalimentação, não deveres resultar na supressão da pluriversalidade. É justamente esse encontro de particularidades e identidades, como a afluência das águas dos rios, que permite a completude e força da correnteza, ou, dito de outro modo, a riqueza da humanidade. Não se trata de identitarismo, como têm afirmado representantes do grupo mais identitário da sociedade brasileira, os homens brancos, mas sim de compreender que o problema está não no reconhecimento das identidades, mas na redução das múltiplas identidades a uma única. Faz-se necessário, portanto, traçar hoje uma proposta político-existencial fundada na ética Ubuntu, alicerçada na complementaridade e interdependência dos sujeitos pluriversais em busca de equilíbrio, reciprocidade e prosperidade coletiva, onde as opressões outrificantes dão espaço para a completude da humanidade em sua diversidade e em sua relação harmônica com a natureza e o cosmos. Nessa perspectiva, é preciso construir uma justiça pluriversal, uma justiça que seja capaz de desvendar seus olhos, aproximar-se das pessoas e enxergar as injustiças interseccionais, que precisa corrigir uma justiça pautada num afrofuturo ancestral feminino para a realização de um projeto de sociedade justa, solidária e democrática, na qual não tenhamos mais que ser negro tema, outridades do sujeito universal, na qual sejamos negro-vida, negra-vida e negras vidas. Bom, galera, esse é o último capítulo, o último girê desse livro maravilhoso que eu adorei ler. O tempo aqui do aplicativo está acabando, 49:18. Eu agradeço pela presença de vocês aqui na leitura do livro, no canal. E eu espero vocês nos próximos vídeos. Um beijão e até lá. Tchau, tchau.